Shalom, mulheres, bom dia, uma feliz terça-feira e que essa semana, essa estação que nós estamos vivendo com o Senhor seja uma estação de vitória, seja uma estação de portas abertas, de bênção do Senhor sendo derramada sobre nós, sobre a nossa casa, sobre nossos filhos, sobre a nossa saúde. Eu quero convidar vocês nessa manhã para nós meditarmos na palavra do Senhor que está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 23 a 29, que diz o seguinte: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor nosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no mês primeiro, a temporã e a seródia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e azeite. E restituirei-vos os anos que comeu o cafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis. E louvarei o nome do Senhor nosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão visão, e os vossos jovens os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei do meu espírito. Queridas, aqui o profeta Joel, o Senhor está ministrando sobre a vida de Joel. E Joel, nesse tempo que ele foi chamado pelo Senhor para profetizar sobre o povo de Israel, ele tem duas visões. Na primeira visão que Joel tem, ele vê uma onda de gafanhotos devorando toda a plantação que havia nos campos dos filhos de Israel. E na segunda visão que ele tem, ele vê os gafanhotos destruindo as raízes das árvores. E nessa segunda visão, falava de um exército inimigo que estava se levantando contra o povo de Israel, assim como é até os dias de hoje. A guerra, é difícil encontrar paz, naquela região, porque assim está escrito nas Escrituras, que não haverá paz, sobre aquele lugar. E quando nós lemos essa palavra, nós entendemos que o povo de Israel, Joel foi chamado para uma missão no meio daquele povo, e esse povo tinha o coração entregue ao pecado, entregue à idolatria, se rendeu a falsos deuses, e isso entristeceu demais o coração de Deus. E Deus procurava ministrar o coração desse povo, e o povo, o Senhor mesmo chamava na Bíblia que era um povo de dura cerviz, um povo que não se dobrava à vontade de Deus. E toda vez que Deus, na Bíblia, ele leva o povo para uma luta, para uma batalha, para um deserto, a única desejo que tem no coração de Deus é atrair o povo que Ele escolheu para mais perto dele. E na nossa vida não é diferente. Toda vez que nós estamos passando por uma dificuldade, por um deserto, o Senhor, na verdade, o desejo dele é nos levar para esse lugar para nos reencontrar, para nós nos aproximarmos dele. E quando nós entendemos isso, então logo em seguida vem a bênção de Deus, a restauração, a chuva, que vem molhar a terra seca, e nós saímos daquele deserto para um momento de bonança, de tranquilidade na presença do nosso Deus. E assim Deus agia com o povo de Israel. E nesse tempo nós vemos que o Senhor, ele começa a falar com Joel para que pregue para o povo o arrependimento, porque Deus havia determinado que iria castigar aquele povo rebelde. Então Joel, ele ouve o clamor de Deus e ele decide que ele emprestará a boca dele de profeta para que anunciar um tempo de arrependimento sobre aquele povo. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor clama e pede que os ministros chorem entre o alpendre e o altar, que vão para a casa de Deus e comecem a chorar e clamar pela misericórdia sobre aquele povo,
que se dobrem, que se voltem à presença do Todo-Poderoso para que Deus pudesse abençoar. E queridos, se nós entendêssemos como funciona o coração do nosso Pai, o coração do nosso Pai, ele é um coração, eu sempre digo que tenta disciplinar os filhos, né? Ele tenta nos levar para lugares, às vezes, de tratamento no nosso caráter, como forma pedagógica. O Senhor nos leva a lugares de dificuldade e o único objetivo que Ele tem é nos tornar mais maduros, mais fortes, para que na próxima estação que nós vamos viver com Ele, nós possamos estar fortalecidos nele. Nós vencemos um leão, um urso, agora nós estamos preparados para mudar o nível de batalha e agora nós podemos enfrentar gigantes, assim como foi com Davi. E Deus trabalha dessa forma na nossa vida. Ele vai nos elevando de nível, vai mudando a nossa postura diante dele, porque tudo o que ele quer é nos colocar em lugares altos, mas nós precisamos estar preparados para isso, para que quando não chegue a bênção do Senhor, ela escape pelas nossas mãos. Então, Joel, né, ele começa a promulgar um jejum sobre Sião. Troca a trombeta, clame, convida o povo para o arrependimento, né, convida o povo para que venha ali se prostrar. E o povo, a gente percebe que até os dias atuais, eles muitas vezes estão dormindo, não conseguem ouvir quando o Senhor está tocando a trombeta e clamando para que se voltem a Ele, para que venha um arrependimento genuíno. Não existe bênção sobre a nossa vida se nós não deixarmos o Senhor moldar a nossa vida e houver um arrependimento genuíno. Eu não posso chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa se por um acaso eu tenho errado, se eu tenho falhado. Não, pecado tem nome. Eu preciso chegar diante e dizer: Senhor, me perdoa porque eu fiz isso de errado. Eu sei que isso causa tristeza no teu coração e eu quero acessar todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para a minha vida. Então eu venho, eu me arrependo diante de ti, eu rejeito toda raiz de iniquidade sobre a minha vida, toda a legalidade que eu dei para que o inimigo agisse na minha vida, roubando, furtando as bênçãos que o Senhor determinou. E nós percebemos que o povo muitas vezes está dormindo, mas por que as pessoas estão dormindo? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nesses próximos encontros. O Senhor, ele está chamando o povo para um arrependimento genuíno, porque quando acontecer esse arrependimento, haverá um grande derramado do Espírito Santo. Mas o que é que impede o povo atualmente de se render, de se prostrar a Deus de forma genuína? A primeira coisa que impede é o exemplo que nós temos ali em Lucas 17, 24 a 32, que vai falar sobre os últimos dias dos homens na terra, e diz assim: assim será que no dia que o Filho do Homem se há de manifestar, naquele dia quem estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que é que o Senhor nos pede para lembrar da mulher de Ló? Por que é que o Senhor nos traz a lembrança dessa mulher? A mulher de Ló, todos sabem que por causa de um erro na sua vida, ela se transformou numa estátua de sal. Mas o que é que foi que aconteceu? Todos sabem da história de Ló e Abraão. O Senhor chama Abraão, faz uma promessa sobre a vida de Abraão. O Senhor faria ele pai de multidão. O Senhor abençoaria ele onde ele colocasse a planta dos seus pés. Só que o Senhor não deu ordem para Abraão andar com Ló. Era tempo de separação. Mas Ló, pelo seu coração, abraçou, levou o seu primo junto e chegou um determinado tempo que o Senhor deu a ordem que era necessário se separar. E o que Abraão fez? Abraão tinha uma identidade definida em Deus, ele sabia quem ele era em Deus. Então ele abre um parênteses e diz assim: olha, Ló, tu escolhe para onde tu queres ir, e para o lado que tu for, eu irei para o outro. Abraão poderia ter escolhido o lado para onde ele gostaria de partir, reconstruir a sua vida, mas ele sabia quem ele era em Deus.
E quando nós temos a nossa identidade de filhos bem definida em Deus, nós sabemos que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali haverá a bênção de Deus. Elas nos seguirão, como diz a Bíblia. Então Ló escolhe o que ele enxerga, o que os olhos dele mostram de bonito, as campinas. Ele olha para aquele campo florido e ele diz: é para cá que eu vou, uma terra fértil, uma terra que vai produzir. Só que os olhos de Ló só viram a aparência, mas não o que estava por trás daquele lugar. E Ló se direciona a Sodoma e Gomorra. Enquanto que Abraão se direciona para o deserto. Mas ali no deserto, mesmo que não seja uma terra frutífera, o Senhor iria prosperar Abraão e cumprir toda a promessa. Porque quem está debaixo de uma promessa do Senhor, ela vai se cumprir. Eu quero dizer para você que você não depende da geografia, você não depende de homens, você não depende da economia. Tudo aquilo que Deus determinou sobre a sua vida vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso Deus diria e se arrependeria? Jamais. Ele é poderoso em tudo que ele faz e tudo que ele faz é certo. E no tempo certo dele, no tempo de Deus, tudo vai se cumprir. Só que nesse tempo que Ló chega em Sodoma e Gomorra, a palavra do Senhor diz que aquele povo estava totalmente corrompido. Como nos dias de hoje. Aquela terra estava devastada pela prostituição, por orgias, pela bebedice, pela glutonaria. Tudo que desagrada o coração de Deus, aquela terra estava tomada. Então, Deus decide que vai destruir aquela terra. Deus não se agrada mais com o cheiro que sobe daquele lugar e Deus decide que vai destruir aquela terra. Só que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. O Senhor visita Abraão e comunica a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão se coloca a interceder por Ló. Senhor, não destrua aquela terra. Senhor, tu há de encontrar um justo naquele lugar. Eu quero dizer para você, amadas, tenha amigas de oração. Busque pessoas que estejam ao teu lado, que nos momentos de dificuldade vão interceder pela tua vida. Vão clamar diante de Deus para que o Senhor cumpra toda a promessa que está sobre a tua casa. Que a misericórdia de Deus te alcance. Porque é muito bom ter amigas na hora da alegria, na hora da festa, na hora que tudo está bem, nós somos rodeados de amigos. Mas na hora da dificuldade há uma separação, só ficam os verdadeiros. Então tenha amigos de oração ao teu redor, aqueles que vão orar por você, aqueles que vão pagar o preço por você, aqueles que vão te ouvir no momento de dificuldade e vão estar diante de Deus intercedendo. E Abraão intercede diante de Deus pela vida de Ló, e Deus ouve o clamor e manda anjos naquele lugar para mandar Ló sair daquele lugar. E quando Ló sai daquele lugar, o Senhor deu uma ordem: ande sem olhar para trás. Essa foi a ordem do Senhor: andem sem olhar para trás. Mas chegou num determinado ponto que a mulher de Ló olha para trás, porque o coração dela estava nos relacionamentos, estava naquela terra da destruição, da devastação, da sujeira, da imundícia. Mas o coração dela, ela estava já com os pés fora de Sodoma e Gomorra, mas o coração dela estava lá. E eu quero te dizer que os teus pés estão aqui, mas o teu coração aonde está? Aonde está o teu coração, né? É ali que haverá um paralisar na tua vida, ou um andar. Os teus pés e o teu coração precisam estar alinhados num só momento e numa só localização. Você não pode estar dividido. Se você mudou de cidade, se você mudou de relacionamento, se você mudou de trabalho, os teus pés e o teu coração precisam estar nessa nova estação. Você não pode estar com os pés num ambiente e com o coração em outro. Senão você vai paralisar, vai ficar como uma estátua de sal. E o sal, o vento leva aonde bem determina. O sal é um pó, ou seja, não tem como manter num local só. Né? O vento ele leva, e nós não somos levados pelo vento. Nós sabemos bem o nosso lugar, onde Deus nos projetou, onde Deus nos coloca, e nós precisamos nos manter firmes
na posição que Deus ordenou para nós. Faça tempo mal, faça tempo bom. Os nossos pés estão firmados na rocha que é Cristo e nós não retrocederemos naquilo que Deus plantou e determinou para cada uma de nós. Amadas, nós precisamos entender que esse ano que nós estamos entrando é um novo ciclo, um ciclo de mudança. E nós não podemos ficar paralisados impedindo que Deus traga sobre a nossa vida o novo dele. O projeto de Deus para a vida de Ló e a sua família era um tempo novo, uma terra nova, mas a mulher ficou paralisada no tempo e depois, mais adiante, você vai entender a história de Ló. Ló pagou um preço por causa disso. Teve que viver numa terra somente com as suas filhas, sem a presença da sua esposa, e isso trouxe um corrompimento sobre a sua casa. Então nós precisamos entender, deixa Deus te guiar. Nesse novo ciclo, deixa o Espírito Santo pegar a tua mão e te levar no caminho que Ele determinou. Porque se você não deixar o Espírito te guiar, Ele te tirar de lugares que são necessários, que você já não se encaixa mais. Lugares que não comportam aquilo que Deus já plantou dentro de você. Existem ambientes e locais que Deus já decidiu te remover, te tirar, porque não comporta aquilo que Deus colocou dentro de você nesses ambientes. Para que tudo aquilo que Deus depositou dentro de você venha florescer, Deus vai te levar a ambientes adequados. Não adianta eu pegar uma semente e plantar no deserto, numa terra seca, extremamente seca e infértil, e esperar que ela dê um fruto. O Senhor vai botar a semente certa, na estação certa, no lugar certo, para que você venha dar frutos em cada estação que Deus preparou para a tua vida. Se você pegar uma semente e tentar plantar no forte de inverno, geada, a semente vai ser queimada. Existem estações que não são propícias ao plantio, mas existem estações que a chuva vem, a chuva serode, a temporã, a terra ela é preparada e a semente é lançada, e aí vem o tempo, como diz aqui na palavra que nós lemos de Joel, que vem a restituição. Aí vem o tempo da restituição, e o Senhor já não permite mais que venha o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta destruir a plantação que Ele determinou sobre a nossa casa e a nossa vida. Ainda que se levantem exércitos inimigos, Ele determinou a bênção sobre nós e nada vai fazer com que paralise aquilo que Deus determinou. E aqui a coisa que marca o nosso entendimento, lendo essa palavra, é que o que Deus restituiu sobre aquele povo foi os anos que foram consumidos. Sabe o que significa isso? Muitas vezes nós queremos a restituição das finanças, muitas vezes nós queremos a restituição de portas que se fecharam, relacionamentos que se encerraram. A gente busca a restituição de tudo isso. Mas o que Deus quer restituir na nossa vida é o tempo. O tempo que nós perdemos longe dele, longe da presença dele. Porque a partir do dia que nós nos encontramos verdadeiramente com ele, o tempo passa a ter um significado, um sentido, e tudo muda a partir do momento que nós encontramos com ele. Lembrem da mulher cananeia. Aquela mulher, ela estava sem esperança. Ela se encontra com Jesus no poço, ela estava sem reputação, sem nenhuma expectativa na sua vida. E aí ela se encontra com Jesus e nesse momento o Senhor vem e muda a história dela. O Senhor ensina para ela que Ele é a fonte da água viva, que tendo sede qualquer que se achegar a Ele, pode saciar sua sede para sempre. Então o Senhor nos convida a vir para Ele, deixar Ele saciar nossa sede, transformar nossa vida, e que a gente venha se tornar, a partir desse encontro com Ele, verdadeiras missionários que vão pregar a palavra do Senhor e testemunhar do que o Senhor é capaz de fazer em todos aqueles que se achegam a Ele. Eu desejo um forte abraço a todas, sintam-se abraçadas, amadas, vocês são preciosas do Senhor, sejam alimentadas por essa palavra em nome de Jesus. Um novo ciclo nós estamos vivendo em Cristo.